No verso 19, Tiago fala sobre ouvir, responder e reagir. Ele diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago está falando para cristãos. Apesar de ser um judeu, de ter crescido em um ambiente judaico, tendo praticamente as mesmas experiências sociais e comunitárias, ele vai seguir o exemplo que percebeu no Senhor Jesus, seu irmão. E ele não limita a sua mensagem aos judeus. Ele está falando para os cristãos de todas as épocas. Mas a sua maneira de pensar ainda é a maneira de pensar de um judeu. E em que isto nos ajuda? Os ocidentais costumam pensar lógica, sucessiva e cronologicamente. Assim, ao ler o verso 19, nós podemos ser tentados a pensar: primeiro eu ouço, depois eu respondo, e se as coisas ainda não se resolverem, então eu resolvo a minha maneira, eu vou agir. Tiago coloca duas atitudes aqui que à primeira vista parecem opostas, mas que na verdade não precisam ser obrigatoriamente antagônicas. Primeiro ele diz que o cristão deve ser pronto, e a palavra é taxos, que significa alguém que é ligeiro. É uma atitude que não é necessariamente o contrário de lento, que ele vai usar depois, brados. Pelo menos não é assim neste contexto. A orientação de Tiago para a igreja de Cristo é que ela deve ter prontidão, ligeireza ou habilidade para ouvir o que precisa ser ouvido. A palavra ouvir, akousai, significa capacidade de prestar atenção, de entender o sentido do que é dito e atender da melhor maneira possível. Significa entender, compreender e até obedecer. Normalmente as pessoas são muito rápidas para retrucar. Aliás, até mesmo antes de ouvir tudo, muitos já estão respondendo. Mas as pessoas são muito lentas e até indispostas para atender. O contrário pode ser verificado. Uma pessoa que é rápida para ouvir, isto é, que ouve bem, também pode ser lenta para responder. A palavra grega brados tem o sentido de ouvir algo como se fosse uma pessoa lenta de raciocínio ou até estúpido, mas também tem o sentido de ouvir reflexivamente, de ouvir refletindo. E o que isto significa? Significa que ouvir é algo que se deve fazer buscando compreender adequadamente, compreender sem precipitação. Quem ouve bem e quem entende, refletindo lentamente sobre o que ouviu, não vai agir precipitadamente, não vai falar sem pensar, não vai agir sem refletir e raramente vai dar lugar à ira, a não ser que esta ira seja almejando a prática e o estabelecimento da justiça. Como esperar esse tipo de atitude da geração WhatsApp? Como esperar esse tipo de atitude da geração cuja proliferação de aplicativos de mensagens instantâneas tem feito um grande estrago, onde as pessoas ficam simplesmente iradas e magoadas quando a resposta de uma mensagem demora mais que alguns segundos? O amor, por exemplo, é um sentimento que costuma ser construído ao longo de muitos anos, mas a ira, esta é instantânea. E Tiago nos diz que isto é tolice, que não é sabedoria e é muito menos, mas muito menos mesmo, resultado da ação de Deus no coração e na mente do crente. A ira instantânea é característica de quem não tem o Espírito, já que o fruto do Espírito na vida do cristão, segundo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, é longanimidade. A ira, segundo a palavra de Deus, nunca produz bons resultados, mas a longanimidade muda até a inclinação do coração dos poderosos. Em Provérbios 25, o autor diz: a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Então nós precisamos aprender a ouvir, responder do modo certo e no tempo certo, para que as nossas ações e reações sejam adequadas. No próximo vídeo falaremos sobre ira, impureza e maldade, características que não devem estar no coração daquele que crê em Jesus. Um abraço e até lá, no coração do pastor.